Olá, tudo bem com você? Aluno do nono ano, qualquer pessoa aí que esteja à vontade, sinta-se à vontade para assistir nossa aula. Hoje, nosso conteúdo é sobre exercícios envolvendo radiciação. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Luan, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Estamos aí para mais uma aula, então vamos iniciar. Então, matemática, exercício envolvendo radiciação, vamos aí compartilhar o slide. Então vamos iniciar. Exercício 1. Hoje a aula é de exercício, tá? Sobre o que a gente já viu de radiciação. Considere o retângulo a seguir, com as medidas indicadas em forma de radicais. Pergunto para você, qual é o perímetro desse paralelogramo, né? Lembrando que retângulo é um caso particular de paralelogramo. Então, as medidas desse retângulo são raiz de 12 e raiz de 48. Primeiro eu quero que você lembre aqui que paralelogramo, né, o retângulo é um caso particular de paralelogramo. E no paralelogramo a gente sabe que os lados opostos eles são congruentes, ou seja, eles têm as mesmas medidas. Na verdade são paralelos e congruentes, né? Isso quer dizer o seguinte, que nesse retângulo aqui, né, o retângulo é um caso particular de paralelogramo, tá, gente? Os quatro ângulos internos são retos. Se você olhar para cá, o que acontece? Se aqui é raiz de 12, este lado aqui, ó, também vai ser raiz de 12. Peraí, professor, o senhor retoma do início desse exercício, tá? O que aconteceu? Não, que eu vou ligar aqui. Posso começar o exercício? Vamos retomar. Deixa eu tirar aqui. Isso, vamos retomar. 3, 2. Então vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Hoje a aula é sobre exercícios que envolvam radiciação, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui a questão. Considere o retângulo a seguir, com as medidas indicadas em forma de radicais. Pergunto para você, qual é o perímetro desse paralelogramo? Então aqui vou apresentar para vocês, nós temos aí um retângulo, né, um paralelogramo retângulo, certo? E as medidas são largura raiz de 12, comprimento raiz de 48. Antes de você fazer esse exercício, embora explorar aqui alguns conceitos geométricos. Primeiro, o retângulo ele é um caso particular de paralelogramo, em que os quatro ângulos internos são retos, ok? Os quatro ângulos são de 90 graus. E, obviamente, que o retângulo ele vai herdar, né, as propriedades do paralelogramo, ou seja, os lados opostos são paralelos e congruentes, isto é, eles têm as mesmas medidas, ó. Então, este lado é igual a este, tem a mesma medida. Este segmento aqui, que representa, né, o comprimento do retângulo, tem a mesma medida desse. E você lembra que perímetro é o quê? É a soma das medidas dos lados de um polígono, certo? Então, ó, o que eu falei já está escrito aí, né? Nós vamos ter que o perímetro desse retângulo vai ser raiz de 12 mais a raiz de 12, que é o lado oposto, que também tem a mesma medida, mais a raiz de 48 mais a raiz de 48. Então, ó, aqui nós temos esses dois radicais são semelhantes e estes dois são semelhantes. Então, eu posso juntar esses dois e posso juntar esses dois, certo? Então, fica, ó, 1 mais 1 dá 2 e repito a raiz de 12, mais 1 mais 1 dá 2 e repito a raiz de 48. Professor, posso parar aí? Não estaria errado, porque ele representa o perímetro de fato deste retângulo. Mas eu posso continuar se eu simplificar esses radicandos, né, esses radicais, e tentar observar se eu posso conseguir aí radicais semelhantes. E aí eu consigo reduzir mais ainda esse meu perímetro, né? Então vamos lá. Aqui nós podemos, eu coloquei aí o encaixa, né, a pergunta, e a resposta eu já dei para você. Nós não podemos somar porque não são radicais semelhantes, porque aqui no caso, ó, esse radicando é diferente desse radicando aqui. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos decompor o 12 e o 48. Então vamos lá. Quando você decompõe o 48 em fatores primos, você obtém essa fatoração aqui, ó. O 48... você já viu isso aqui no sexto ano, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, o número 48 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 multiplicado por 3. Façamos o mesmo para o 12. O 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Isto é, o 12 é 2 ao quadrado multiplicado por 3.
Professor, por que a gente faz isso? Porque quando eu simplifico, quando eu decomponho esses números, eu obtenho potências, né, em suas fatorações. E essas potências podem acabar se simplificando com a raiz. Quer ver? Então, raiz de 48 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 4 multiplicado por 3. E a raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado multiplicado por 3. Pegou? Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui. Então, eu já sei que a raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado multiplicado por 3. Aqui nós vamos usar aquela propriedadezinha lá da penúltima, acho que nas aulas anteriores que a gente viu, que a raiz quadrada do produto, né, a raiz enésima de um produto, né, eu posso separar os radicandos. Então, ó, aqui eu posso separar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Ok? Então, vamos lá. Agora, repare que aqui, na raiz quadrada de 2, né, o que acontece? Eu posso usar aquela primeira propriedade. Quando o índice e o expoente aqui dentro do radical são iguais, eu posso cancelá-los e desaparecer com a raiz, com o radical, certo? E isso, claro, se a base aqui dentro do radical for positiva, tá? Então, em outras palavras, eu estou dividindo, certo? O índice por 2 e esse expoente 2 aqui do 2 por 2 também, certo? Então fica, ó, a raiz quadrada de 2 dividido para 2, né, de 2 elevado a 2 dividido para 2. E o raiz de 3 eu vou deixar quieto aqui porque não tem nada para fazer com ele. Então aqui vai desaparecer o radical, certo? Porque a gente cancelou aqui o 2 com 2 de dentro e aí ficou 2 raiz de 3. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 3. Vamos fazer a mesma coisa para o raiz de 48? Então vamos lá. Ó, o raiz de 48 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 4 multiplicado por 3. Aí eu separo aqui, porque eu posso separar no produto. Fica a raiz quadrada, eu coloquei o 2 aqui para evidenciar o índice, tá? A raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes a raiz quadrada de 3. Professor, aqui eu posso usar uma propriedade, não posso? Posso, porque o expoente do 2, que é o 4, e o 2, que é o índice, eles possuem um divisor em comum. Qual é esse divisor, além do 1? É o próprio 2. Então eu posso dividir o 2 por 2 e o 4 por 2. É o que eu vou fazer aqui, ó. 2 para 2 e 4 para 2. Toda vez que aqui no índice der uma divisão igual a 1, isso quer dizer que o radical ele vai desaparecer. Então, ó, vai ficar assim, ó. 2 elevado a 2. Professor, de onde que veio esse 2 aqui? 4 dividido para 2, certo? Então, essa parte aqui, ó, fica igual a 2 ao quadrado multiplicado pela raiz de 3. Eu não posso fazer nada com a raiz de 3, porque já é um número primo por si só, né? Então, 2 ao quadrado dá 4, e aí eu multiplico pela raiz de 3 e eu junto, né? Que nem eu faço com letra. Então, fica 4 raiz de 3. Isso quer dizer, então, que a raiz quadrada de 48 é igual a 4 multiplicado pela raiz de 3. Opa! Mas olha o que aconteceu aqui. Então, a raiz de 12 e raiz de 48 são radicais semelhantes, porque a parte da raiz, ó, possuem o mesmo índice, que é 2, e o mesmo radicando, que é 3. Isso quer dizer que o perímetro é 2 vezes a raiz de 12 mais 2 vezes a raiz de 48, né? Mas a raiz de 12 é 2 raiz de 3, e a raiz de 48 é 4 raiz de 3. Então, eu substituo e fica 2 vezes 2 raiz de 3, mais 2 vezes 4 vezes raiz de 3. Olha o que aconteceu aí. 4 raiz de 3 mais 8 raiz de 3, radicais semelhantes, somo 8 com 4 e repito a raiz de 3. Portanto, o perímetro é 4 mais 8 vezes a raiz de 3, que dá 12 raiz de 3. Ufa! Né? Acabamos esse exercício. Isso quer dizer, então, que o perímetro desse retângulo é 12 raiz de 3 centímetros, ok? Espero que você tenha compreendido aí esse tanto de cálculo que fizemos. Exercício 2. Considere agora um retângulo, né, com as medidas em centímetro. Olha lá, ó. Raiz de 6 menos 2 e raiz de 6 mais raiz de 2. Repare que essas duas medidas são irracionais, ok?
Bom, quando eu falo em área de retângulo, né, você já sabe que eu tenho que multiplicar a largura o comprimento pela largura, né? Você já sabe disso. Então é o que nosso coleguinha aí está falando. E como as medidas estão em centímetro, eu vou colocar a área em centímetro quadrado, né? Então vamos continuar. Largura vezes comprimento, como eu já falei. Então a área deste retângulo vai ser raiz de 6 mais raiz de 2, multiplicado pela raiz de 6 menos raiz de 2. Aqui é importante a gente lembrar o seguinte, que como essas raízes são números reais, então as propriedades operatórias que a gente aprende com os reais também vale para cá. Ou seja, nesse caso aqui eu vou usar a propriedade da distributiva da multiplicação em relação à adição. Eu vou sair literalmente fazendo, ó, aquele chuveirinho que o seu professor ensinou no 7º, no 8º ano, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais vezes esse vezes esse, ok? Então olha o que vai acontecer aí, espero que você tenha se enrolado. Raiz de 6 vezes raiz de 6 está aqui, ó. Menos, porque aqui mais vezes menos vai dar menos. Raiz de 6 vezes raiz de 12, está aqui, ó. Aí mais raiz de 2 vezes raiz de 6 está aqui, ó. Aí menos, porque mais vezes menos agora vai dar menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Ok? Então, raiz de 6 vezes raiz de 6 vai ser a raiz de 6 vezes 6, menos a raiz de 6 vezes 2 vai ser a raiz de 6, vai ser a raiz de 12, né, no caso, mais aqui também vai dar a raiz de 12, menos a raiz de 2 vezes 2. Não se esqueça que no produto eu posso juntar os radicandos, tá, gente? Então, ó, esse produto aqui virou aqui, ó. A área igual a raiz de 6 vezes 6, menos a raiz de 6 vezes 2, mais a raiz de 2 vezes 6, menos a raiz de 2 vezes 2. Isso vai ser igual, ó, 6 vezes 6 dá 36, 6 vezes 2 dá 12, aqui dá 12 também, a ordem dos fatores não altera o produto, e aqui vai dar 4, ó. Então essa conta fica raiz de 36 menos raiz de 12 mais raiz de 12 menos raiz de 4. Aqui eu posso cancelar, ó, porque são números iguais em módulos, só que eles são, um é negativo, o outro é positivo. Então eu posso cancelar esses dois aqui, ó. E sobra raiz de 36 menos a raiz de 4. Então olha o que vai acontecer aí, ó. Então a área desse retângulo é simplesmente a raiz quadrada de 36 menos a raiz quadrada de 4. Quanto que é raiz quadrada de 36? 6, né? Quanto que é raiz quadrada de 4? 2. Quanto que é 6 menos 4? 6 menos 2 dá 4. Portanto, a área deste retângulo vale 4 centímetros quadrados. Percebeu? Ó? As medidas estavam em centímetro e a área fica em centímetro quadrado. Certinho? Então, que exercício massa, você percebeu? Eu tinha falado que as medidas dele eram números irracionais e a área deu 4, um número natural. Né? Isso evidencia aí, ó, o que a gente vem falando lá do conteúdo de números irracionais, conjuntos numéricos. Quando eu multiplico números irracionais, eu posso obter números racionais, já que o 4 é natural e é racional, né? Esse exercício vai ficar para casa, tá bom? Agora a gente vai considerar aí um cubo de aresta 4 raiz cúbica de 5 e eu peço para você calcular o volume desse cubo, certo? Então aí estão indicadas as medidas dele, ok? E ao final eu quero que você conclua se o cubo de um número irracional é sempre um número irracional, ok? Então, qualquer dúvida, peça ajuda para o seu professor nesse exercício aí. Então é hora da revisão. Então hoje na nossa aula a gente resolveu 2 exercícios envolvendo radiciação, certo? Os dois envolvendo geometria, né? Só que o foco são as operações envolvendo os radicais, ok? Então corta aqui para mim agora. Então essa foi a nossa aula de hoje. Hoje nós estudamos aí 2 exercícios importantes, certo? Que vão dar base para o próximo conteúdo. Espero que tenha sido proveitoso. Depois compareça lá no portal da secretaria, assista essas aulas, tá bom? De maneira bem devagar, pausada, para você entender melhor essas operações, essas contas, essas simplificações, ok? Fique com Deus, bons estudos e bons exercícios.